Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um ótimo dia. No programa de hoje, no programa Agronegócio de hoje, nós vamos falar alguns temas muito interessantes, muito importantes. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a influência exterior no mercado interno aqui no Brasil. Vamos falar também sobre a produção de soja no nosso país. Vamos comentar sobre o mercado de grãos nesse início de colheita, principalmente da soja, e também sobre o mercado de exportação de frutas. Vamos comentar também sobre a abertura de novos mercados para a carne bovina e vamos falar sobre a produção de novas proteínas vegetais para alimentação humana, inclusive a carne vegetal. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a influência exterior no mercado interno do Brasil. De acordo com pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, é muito provável que o mercado externo siga sendo o principal fator de influência sobre os preços internos agora neste ano. A forte queda nos preços da arroba bovina, observada entre setembro e outubro de 2021, após a suspensão dos envios de carne de boi à China, mostrou que as vendas externas, especialmente ao mercado chinês, são de grande importância ao setor pecuário nacional. No entanto, mesmo com os envios de carne crescendo para outros destinos nos últimos meses de 2021, como aos Estados Unidos, os embarques à China ainda representam quase metade de tudo que é exportado pelo Brasil. E como também destaca o CEPEA, ressalta-se que, diante das circunstâncias, o território nacional ainda deve sofrer com a alta nos preços e baixa demanda doméstica por carne bovina, enquanto as exportações brasileiras poderão ser favorecidas neste ano. Durante o ano passado, 2021, ficou evidente a baixa procura pela carne bovina no Brasil, consequência de uma alta inflação e custos elevados. Neste período, as exportações foram importantes, já que havia uma aquecida procura internacional, especialmente por parte da China, o que acarretou em preços mais altos no mercado interno, chegando a novos patamares e também recordes. E agora vamos falar sobre a produção de soja no Brasil. A estimativa de produção de soja no Brasil ela foi reduzida em 10 milhões de toneladas. Essa redução foi anunciada pela AG Research Brasil, que é filial da empresa norte-americana AG Research Company. Projetada em novembro para 141 milhões de toneladas, agora a consultoria prevê que os sojicultores brasileiros terão aí por volta de 131 milhões de toneladas, uma queda de 7%. O recuo expressivo na produção da oleaginosa explica a AG Research Brasil que leva em conta a forte seca que atinge os estados da região sul do nosso país e áreas de Mato Grosso do Sul. Com isso, o Brasil não deverá superar o recorde da safra anterior. A estimativa também é menor que as 142 milhões de toneladas estimadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e as 144 milhões de toneladas projetadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Para a produção de milho, a AG Research Brasil manteve a estimativa do mês passado de 110 milhões de toneladas para a safra total, sendo 23,7 milhões de toneladas da safra de verão, 85 milhões de toneladas da segunda safra e 1 milhão e 700 toneladas da terceira safra, com possibilidade de redução em breve se as chuvas continuarem abaixo do normal lá na região sul, aprofundando a seca e mantendo a reserva de água no solo muito baixa. E agora eu vou conversar com Gustavo Guadagnini. Ele é diretor da GFI, ou seja, The Good Food Institute no Brasil. E nós vamos falar sobre um tema
altamente interessante e altamente pontual, que é a nova carne vegetal, mais em comum com o churrasco de domingo do que você imagina. Gustavo Guadagnini, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessantíssimo e que é uma evolução de problemas que nós estamos tendo aqui, de área de desmatamento no mundo todo, poluição e tal. E esse é o futuro, vamos dizer assim, a carne produzida de vegetal. Bom dia, Antônio, muito obrigado pelo convite. A gente acredita que sim. Na verdade, o futuro deve ser uma variação das fontes de proteína, né? Então, a gente deve ter carnes sendo produzidas através de diferentes tecnologias, sendo uma delas a produção tradicional, com base no animal, que vai continuar existindo, mas agora começam a surgir novas tecnologias. E a gente fala em duas principalmente, que são os produtos de base vegetal. Então, é a ideia de eu poder manipular, por exemplo, a soja, né, que você estava falando, para poder fazer produtos que se parecem com carne. Então, ter gosto de carne, ter textura de carne, ter cheiro de carne, mas é feito de vegetais. E tem uma segunda tecnologia, que é fazer a carne a partir do cultivo de células. Então, a gente tira uma célula de um animal, reproduz essa célula dentro de uma fábrica e faz uma carne de verdade, carne animal, a partir da reprodução de células. Bom, nós podemos dizer, a grosso modo, que nós já temos, então, um concorrente para carne bovina, para carne de frango e, é claro, para carne suína, enfim, para todas as carnes. Hoje nós já vamos ter a carne tanto vegetal quanto a carne produzida em laboratório. Inclusive já tem em supermercados a carne vegetal, né? Exatamente. A carne vegetal já está vendendo no Brasil e o Brasil tem se mostrado nessa potência que a gente tem no agronegócio. O Brasil já se tornou um dos países mais fortes na produção de carnes vegetais. Hoje o nosso país já exporta para mais de 28 países ao redor do mundo, uma tecnologia que começou há pouquíssimo tempo, exatamente porque a gente sabe fazer também o nosso agronegócio, né? Pois e até por isso que eu não vejo tanto, desculpa, eu não vejo tanto como concorrência, sabe? Eu acho que é um complemento, né? A carne vegetal também está vindo do agronegócio, também está vindo das fazendas, e a gente está complementando as atividades do Brasil. É mais um nicho de mercado a ser explorado, não só no país, como no mundo todo. Agora, quando eu fiquei sabendo que eu ia te entrevistar, eu me recordo que há mais ou menos há uns 25 anos, eu fiz uma matéria, uma reportagem na Emater, aqui do estado de Goiás, onde eles estavam ensinando as pessoas a fazer uma série de produtos à base de soja. Doces de soja, bolo de soja, leite de soja. Aí eu fiquei imaginando o seguinte, até perguntei para uma das professoras, esse é o futuro do mundo? Ela falou, o nosso futuro vai se resumir muito a produtos vegetais, porque é basicamente inadmissível a quantidade de área que tem no planeta ocupadas com animais. É uma área muito grande e o animal não tem culpa, ele precisa de muita área para poder comer. Né? E a população está aumentando. Então, às vezes, com 1 quilo de soja, a gente faz muita coisa mesmo. E parece que isso se tornou uma realidade, né? Exatamente, né? Então, hoje o que está por trás disso não é só trocar o animal, mas a ideia de que a gente precisa alimentar as 10 bilhões de pessoas que vão estar no planeta Terra até 2050. Hoje a gente tem 7 bilhões e já não consegue alimentar mais de 800 milhões de pessoas. Então tem uma conta que não fecha, né? A gente não consegue produzir comida para todo mundo e essa comida que está sendo insuficiente, ela tem pressionado demais o meio ambiente. Então a gente está tentando encontrar formas de fazer uma comida que seja mais eficiente nesse sentido, que a gente possa produzir mais utilizando menos recursos naturais. E aí faz muito mais sentido nessa lógica sobre esse desafio, comer o vegetal diretamente, do que usar o vegetal para alimentar o animal e depois comer esse animal. Né? Sempre que a gente alimenta o animal, a gente tem perdas ali nesse processo. Né? Para cada caloria que eu tiro da carne, são 10 calorias que foram dadas para os animais ao longo da vida. Tem grandes áreas de soja que geram pequenas áreas de comida, né? Geram uma pequena quantidade de comida que os animais podem nos prover. Então aqui a ideia é complementar. Vamos usar os vegetais diretamente e encontrar outra forma de fazer a carne que a gente tanto ama. Bom, Gustavo, você é o diretor da GFI aqui no Brasil.
desse instituto. E esse instituto parece que ele atua no mundo todo, né? Exatamente. Brasil, Estados Unidos, Europa, Israel, Ásia-Pacífico e Índia. E já tem também inúmeras empresas multinacionais, grandes processadoras de alimentos, que já estão também trabalhando nessa linha, né? Sim, isso é uma coisa que a gente faz muito, né? Ajudar essas empresas a entrarem nesse mercado. E aqui no Brasil hoje, os maiores produtores de carne já estão trabalhando com esse tipo de produto. A mesma coisa para os maiores produtores de leite e para os maiores produtores de ovos. Então a gente tem a indústria tradicional da indústria de produtos de origem animal muito envolvida e investindo pesado para avançar essas inovações. Bom, ô Gustavo, eu acho que essa conversa nossa, ela poderia ser aprofundada assim, a gente passar muito tempo conversando, porque tem muita coisa boa. Eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui no nosso programa, para esclarecer a população que são produtos saudáveis, são produtos que, quando você fala a carne de laboratório, dá uma ideia assim que tem aqueles malucos ali produzindo, sabe, passa uma sensação ruim. Uma sensação porque a gente não está acostumado com isso. Então eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui para ir esclarecendo devagar, mostrar quem é que está envolvido. São várias universidades, pesquisadores no mundo todo, grandes empresas. E eu acho que a gente não pode fugir porque esse é o futuro do planeta. Tá certo? Eu gostaria de contar contigo aqui no nosso programa. Conte comigo, estou aqui disponível e vai ser um prazer colaborar com vocês. Tá bom. Gustavo Guadagnini, diretor da GFI, The Good Food Institute no Brasil. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. E eu vou entrar em contato com você mais vezes aí, ok? Um abraço. Ok, obrigado, abraço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre exportações de frutas. Vamos comentar também sobre a abertura de novos mercados para a carne bovina. É um minutinho só, nós voltamos já. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento Trator Tem, a solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Colégio Oswaldo Cruz, 3223-7602. Matrículas abertas. Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Ela não conversa, ela não fala, ela já vem pra cima, ela já grita. Já e ela só não apoia mais que meu marido separa. Me xinga de tudo que é nome. Te xingo porque você me chama. Você me desrespeita, você me desrespeita. Não ela bate no irmão dela pra me provocar, o irmão dela tem 7 anos. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre.
trabalhando a terra ou tratando o gado, produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Na hora do almoço, todo mundo gosta de alegria, fofocas, comida boa, dicas importantes, brincadeiras e muitos prêmios. Programa Na Hora do Almoço com Sandy Júnior, de segunda a sexta à 13h, aqui na TV Serra Dourada. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre expectativa de mercado. Para este ano, 2022, a expectativa com o retorno da China às compras e a possibilidade de novas aberturas de mercado para produtos e destinos como Canadá, Coreia do Sul e Japão, é de que a receita chegue pela primeira vez à casa dos 10 bilhões de dólares. E dentro desse cenário, a reabilitação de 12 plantas brasileiras pela Rússia também pode favorecer os negócios neste ano. Em previsão, o presidente da entidade, Antônio Jorge Camardelli, ele disse que aposta que o volume exportado deverá voltar para a casa de 2 milhões de toneladas de carcaça equivalente de carne, que é a patamar que foi alcançado pelo setor apenas em 2020. No ano passado foram 1,8 milhões de toneladas enviadas ao exterior, de acordo com as projeções da ABIEC. E segundo a ABIEC, a perspectiva é estar pronto para responder à demanda e com preço da arroba extremamente remunerador ao produtor. E agora nós vamos comentar sobre comércio exterior. Os dados são da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, e elas apontam que o ano passado o Brasil exportou quase 1.190.000 quilos de frutas, considerando também cascas de frutos cítricos e também de melão. Esse volume recorde é 18% superior ao enviado em 2020. Em receita foram arrecadados pouco mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares, avanço de 19% na mesma comparação. No geral, seguindo aí as exportações, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, os embarques brasileiros de frutas foram favorecidos pelo dólar e euro valorizados frente ao real, pela oferta firme de algumas frutas, como mangas, uvas e também maçãs, e também pela demanda consistente nos principais países compradores e também pelo mercado doméstico desaquecido, que tornou as vendas externas ainda mais atrativas no ano passado. E ainda de acordo com o CPEA, para este ano, tudo indica que 3 destes 4 fatores podem permanecer favorecendo: o dólar firme, a demanda aquecida nos principais compradores e o mercado doméstico em ritmo lento, já que as projeções econômicas brasileiras ainda não são muito animadoras. E agora eu vou conversar com o Antônio Carlos Zen. O Antônio Carlos Zen, ele é o CEO da Biotrop e nós vamos falar sobre alimentos. Alimentos não basta produzir, esses alimentos precisam ser saudáveis. Antônio Carlos Zen, é um prazer enorme estar aqui com você no nosso programa. Muito obrigado pela sua companhia, muito bom dia e eu tenho certeza que nós vamos falar de um tema muito interessante. Tudo bem, Zen? Tudo bem, Antônio Pereira, certamente meu bom dia a você, a todos os telespectadores da SBT e parabéns pelo seu trabalho contínuo de muitos anos, informando e inspirando o agro. E já faz tempo, viu, Zé? Ou melhor, nós dois estamos na estrada há muito tempo, você de um lado e eu do outro. Ô, Zé, isso por sermos privilegiados pelos anos, né? Verdade. Ô, Zé, em rápidas palavras, me dá assim dá um ampassant sobre a Biotrop. Rapidinho, só para a gente entender. A Biotrop é uma empresa com o propósito de desenvolver produtos baseados na natureza, de bactérias benéficas, de extratos de plantas, extratos botânicos, fungos benéficos, visando substituir
os químicos, sejam eles fertilizantes, sejam eles os famosos defensivos agrícolas, né? Para reduzir essa carga química, para que a gente possa ter uma agricultura mais sustentável, mais regenerativa e, consequentemente, alimentos mais saudáveis. Bom, e nós sabemos que a Biotrop, apesar de ser uma empresa muito nova no mercado, mas ela já desponta aí, vamos dizer assim, com uma realidade muito superior àquilo que vocês imaginavam. Quer dizer, a Biotrop, parece-me que em 4, 5 anos já de existência aí de vocês, está assim num ritmo alucinador. É isso mesmo? É verdade, e tem muitos fatores ajudando, principalmente, bom, nós temos boas tecnologias, temos bons produtos, nós estamos dominando tecnicamente os biológicos, nós vamos ver uma grande revolução nesse segmento de produtos biológicos. A Biotrop, eu tenho aí 4, 5 notáveis competidores, nós estamos todos desenvolvendo, mas tem um fator muito importante, Antônio, o nosso produtor, ele está ansioso, ele quer reduzir a carga química na sua fazenda, então a receptividade é muito grande. O mercado brasileiro é o que está mais crescendo de biológicos no mundo, e de novo nós vamos ser um exemplo para o mundo. O Brasil passa a liderar o uso de produtos biológicos e naturais na agricultura. Nós estamos tendo um crescimento por volta de 37% ao ano, ao passo que os agroquímicos, por exemplo, crescem 2%, 3% ao ano. E no mundo todo, os biológicos crescem 12%. Portanto, o Brasil está liderando de uma forma extraordinária. É um orgulho, dá gosto ver esse agronegócio e a criatividade e a aceitação técnica dos nossos produtores e a vontade de fazer mais e melhor. Bom, Zen, os produtos biológicos, nós podemos dizer que é uma estrada sem volta, né? É um caminho sem volta. Olha, seguramente. Primeiro, porque a indústria química já está bastante exaurida, ela não consegue mais criar coisas novas. Você vê, nós que estamos na agricultura há tanto tempo, a gente vê que vai aumentando o número de produtos, vai aumentando o número de aplicações, as doses, misturas de tanque. Quer dizer, isso precisa ter um retrocesso. Então, os biológicos e naturais vêm para cumprir esse papel. Além do mais, existe uma demanda do próprio consumidor, do mercado, das pessoas, do produtor rural que quer usar menos essa carga química. Então, como você bem disse, é um caminho sem volta. Eu sempre digo nas minhas palestras, nos encontros com produtores, eu digo, abrace o biológico, abrace o mais rápido possível, senão você vai ficar para trás, você vai ficar defasado. E o seu custo de produção vai crescer, o biológico vai ser uma ferramenta muito boa também para baixar o custo de produção. Pois é, o exemplo que os biológicos estão entrando para valer no mercado, inclusive em nível mundial, é mostrado agora aqui no Brasil o próprio registro de produtos, né? Nesses 2 últimos anos foi, assim, um número absurdamente grande, né? Começa a acelerar os investimentos, as empresas estão se profissionalizando, as empresas estão se posicionando muito bem, trazendo equipes. Nós mesmos estamos contratando talentos todos os dias, treinando em biológico, porque é uma área nova, as pessoas não conhecem. Você vem aqui, treina, prepara, e essas pessoas vão. O biológico requer esse corpo a corpo, você trabalha com o produtor rural para ensiná-lo efetivamente a usar bem os produtos. Tem toda a parte regulatória, obter os registros, como você acaba de dizer. Esse é um passo importante para você ter uma empresa regularizada, produtos confiáveis, produtos com vida de prateleira. Lá no princípio da indústria, os produtos biológicos eram bons, mas eles não tinham a vida de prateleira, ou seja, quando saía do laboratório e ia para o campo, em pouco tempo os micro-organismos morriam, e aí não funcionava bem. Mas isso está ficando para trás, a indústria está muito robusta, nós temos cada vez mais produtos que estão dando ao produtor toda a alegria e a confiança do uso. Então isso, trazer a confiança do produtor para o produto biológico. E ele vai abraçar isso, já está abraçando, né? E o Brasil já tem grandes exemplos, né? A própria inoculação da soja, né? A gente está usando micro-organismo, 2 agora, o Bradyrhizobia azospirillum, e nós podemos reduzir o uso de fertilizantes. Esses micro-organismos também produzem vários outros produtos, enzimas, eles produzem hormônios de crescimento. Então, essa relação micro-organismo-planta é um negócio milenar. Nós estamos explorando a natureza em benefício da natureza.
Zé, eu tenho um fato muito interessante, que a maioria das pessoas imagina o produto biológico, é o seguinte, é aquele bichinho que a gente joga na lavoura, ele vai comer o outro bichinho, é a terra da minhoca que a gente põe e vai dar um canteiro bonito. Só que a coisa extrapolou tanto que agora nós estamos falando em nível comercial, quer dizer, lavouras comerciais. Os produtos biológicos. Quer dizer, hoje nós temos fungicida, herbicida, nós temos fertilizantes já biológicos, assim, em grandes quantidades para atender grandes produtores, né? Isso é verdade, a indústria está ganhando escala, né? Como eu disse para você, o custo é muito importante. Quer dizer, a indústria de biológico, ela se baseia nos micro-organismos, nas plantas, nos extratos botânicos. Então, é uma indústria que ela não é dependente de química, ela não é dependente de petróleo, de importação, de como está o câmbio lá fora. Tudo é produzido aqui com uma pequena fração que parte é embalagem praticamente. Nós estamos trabalhando para trazer embalagens puramente nacionais também. Então nós não estamos sobre esse problema, faltou container, não tem navio, não dá para trazer da China, o dólar, o petróleo, o euro. Nós estamos praticamente livres disso. Então nós podemos ser competitivos, é um insumo nacional, produzido no Brasil, para os produtores brasileiros. Então a coisa está ganhando muito, ganhando corpo, tecnologia. Eu fico muito feliz de saber. Eu, como você sabe, eu sou um velho demônio, eu digo, da indústria química, né? Eu vivi os melhores anos da indústria química. E se Deus me der saúde e longevidade, eu vou viver os melhores anos da indústria biológica, porque está em plena ascensão. Bom, Zé, eu fico muito feliz porque todo mundo sabe, nós estamos aí entrando numa situação principalmente climática, as condições climáticas estão aí, poluição, enfim, uma briga muito grande para se produzir mais e poluir menos. Então eu acho que os biológicos, tenho certeza, que os biológicos vêm exatamente de frente resolver uma boa parte dessa problemática que o mundo, não é o Brasil, que o mundo está vivendo. E o Brasil, como todo mundo sabe, é o celeiro do planeta, é o esteio da nossa economia e eu tenho certeza absoluta que esses produtos vão sim entrar para valer. Agora é uma questão de muito pouco tempo entrar para valer na agricultura comercial brasileira. Zé, eu quero deixar o nosso programa com as portas abertas aí para a Biotrop. Sou altamente favorável a esses tipos de produtos. Nós temos condição de produzir igualzinho o produto químico, e talvez até melhor, e protegendo o nosso solo. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e nós vamos voltar a conversar novamente, pode ter certeza. Obrigado, Zé. Certamente, Antônio, muito obrigado. O melhor da vida para você em 2022 e aos seus telespectadores. Se Deus quiser, nós estamos aqui em pé e à ordem, ok? Obrigado. Ok, amém. Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a única fonte de conhecimento é a experiência. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.